Fala galera do InfoEnem, aqui é o professor Alexandre com mais uma série dos vídeos de dicas do InfoEnem para vocês, tá? O assunto que nós vamos falar hoje é um assunto muito caro à prova, ao exame do Enem, quanto outros exames também, que se trata das funções da linguagem. Ele é muito solicitado até mesmo em provas de concurso público, porque ele aborda um tema muito amplo, complexo e por isso mesmo abrangente da língua. Bom, o que seria? Para a gente entender um pouquinho da história, tudo começou lá com Roman Jakobson, um linguista russo, e que ele, numa das suas pesquisas e das heranças que ele deixou aí dos grandes linguistas do mundo, foi a proposta dessas funções da linguagem. Como se todos os gêneros tivessem uma função definida, ou predominante, melhor dizendo. Aliás, vale apontar, eu vou falar para vocês sobre essas 6 funções que Jakobson coloca, mas muita atenção, não existe um texto numa única função. Até depender da complexidade dos textos, eles têm mais de uma, duas, até 3 funções ali. Entretanto, geralmente tem uma predominância de uma das funções, ok? Bom, vamos lá para as 6 funções. A primeira delas é a função referencial, que você coloca aí a hashtag ele, eu vou explicar por quê quando eu for falar de cada uma. A função emotiva, que é o eu, ok? Primeira pessoa, essa é a nossa hashtag. A função poética, que temos a hashtag construção do texto. Logo em seguida, vamos falar também sobre a função conativa, que é a hashtag fazer alguma coisa. Também vocês vão ficar sabendo. E por fim, as duas últimas, a função metalinguística, que tem como a hashtag o código explicando o próprio código, ou a linguagem explicando a própria linguagem, e a função fática, que é o alô. É essa hashtag, por mais estranha que você ache. E eu vou explicar por quê, ok? Bom, falando sobre a função referencial. A função referencial, o foco dela é no assunto dos textos. É sobre a informação que tem ali. Ele vai fazer todo um trabalho em cima do que vai ser falado. Geralmente, os gêneros como notícia fazem parte usam dessa função, por quê? O foco é no assunto em si. Veja, por isso que é a hashtag ele, terceira pessoa, porque o foco é o assunto, é afastado do denunciador, é afastado de quem produz o texto, tá? Bons exemplos, como eu falei para vocês, a notícia é um deles, ok? Um outro exemplo que também me parece uma função predominantemente referencial são mapas, como por exemplo o mapa da Terra-média. Sabe Terra-média? Senhor dos Anéis? Ok. Então veja, a função do mapa, por exemplo, ela dá uma referência de um lugar, ela informar sobre, ok? Então essa é a ideia principal da função referencial, tá? Sempre pense nessa tag do ele, da terceira pessoa. Ele precisa ser objetivo e centralizado na informação, ok? Bom, a nossa próxima é a função emotiva. Alto lá, não confundam que a função emotiva é porque ela só trata das emoções e dos sentimentos. Não é isso. Calma lá. A função emotiva, a centralidade dela é no sujeito, ou seja, por isso aquela tag do eu, primeira pessoa. A centralidade, ela é toda focada em quem produz o texto. Daí que geralmente, obviamente, quando nós temos alguns textos como artigos de opinião, o artigo de opinião ele fornece um assunto centralizado na opinião do enunciador, ou seja, de quem produz o texto, né? Daí que os poemas muitas vezes vão entrar nesse tipo de texto, a depender do eu lírico, claro. Bom, bons exemplos, como a gente está falando muito de poema, Canção do Exílio, lembrem-se, que ela começa Minha Terra Tem Palmeiras, ou seja, é o eu falando da sua subjetividade, das suas impressões da terra. E um outro exemplo da função emotiva focada na primeira pessoa é quando você tem... Lembra daquele momento trágico e fantástico do Star Wars, quando Darth Vader vem e fala: Luke, eu sou seu pai. Pois bem, naquele momento ele está centralizando toda a ideia da informação nele, revelando para o outro. Então, ela é predominantemente aí uma função emotiva, ou seja, apareceu a primeira pessoa, fiquem atentos que muito provavelmente esse texto, esse gênero, ele está na função emotiva, ok? A nossa terceira função, que aí ela pode causar sim alguma confusão com a emotiva, é a própria função poética.
Mas não se trata de que a função poética ela é da poesia. Não. Basicamente, para você entender o que é essa função poética, é quando você tem a centralidade da sua intenção do texto na forma do texto, na expressão do texto. Se diz poética porque os poemas não usam muitas vezes aliterações, ou seja, a repetição de consoantes, ou as assonâncias, eles não usam rimas, metáforas, metonímias. Esse uso de recursos para você enriquecer o código é basicamente, puramente da função poética. Ou seja, a função poética, ela trata sobre a construção do texto. Lembra daquela tag? Ou seja, eu vou dar uma forma elegante, sofisticada, artística por vezes ao texto. Pois bem, como eu dizia então, a função poética ela é centralizada na maneira como é construído o texto, naquilo que você vai usar, naquilo que é usado para reforçar o texto. Um exemplo muito perto da gente, como ele vai falar do que são os poemas, de uma escola muito mal falada por vezes na literatura, são os parnasianos. Lembra-se do poema do vaso, que você simplesmente vai descrever o que é um vaso. Mas veja que os parnasianos, eles focam, eles se empenham em fazer uma construção extremamente rebuscada da língua, com vários recursos poéticos e linguísticos. Então, o foco é muito mais na forma, na construção do texto, nos recursos de elegância e sofisticação para a construção do poema, e nem tanto no conteúdo. Pois bem, então, um ótimo exemplo, vocês peguem depois, pesquisem os poetas parnasianos, e também parando para pensar, acredito que no nosso dia a dia, a realidade virtual é um bom exemplo de um objeto que ele se vale muito da função poética, é muito mais centralizado na linguagem em si do que no conteúdo. Por exemplo, existe um jogo de realidade virtual em que ele simula o voo de uma águia. Veja, essa simulação está muito mais centralizada na linguagem do jogo em si, que é você simular um voo, do que o conteúdo, se ali tem uma narrativa ou não. Isso pouco importa. A centralidade da realidade virtual é a linguagem que ela passa, ou seja, o quão real, o quão um espectro fotográfico ou fílmico é passado para o leitor aí, ok? Clica aqui no nosso link para acessar também nosso artigo sobre esse assunto. Mande suas questões, suas perguntas. Deixe seu like e até a próxima.